Todo mundo aí tranquilo? Ageu 2. Ageu, ele foi um dos profetas do pós-exílio, né? Ele foi por volta de 522 a.C., no segundo reinado de Dário. Só para a gente entender um pouco o contexto, porque eles vão entender mais para frente. Então, vamos lá. Fala ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e ao resto do povo. Visto essa casa, haverá alguém entre vós que tenha visto essa casa em seu primeiro esplendor? Esses casos veja agora. Tal como está, não parece estar insignificante aos vossos olhos? Todavia, ó Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor, mãos à obra. Eu estou convosco, oráculo do Senhor dos Exércitos. O que essa leitura nos fala hoje? O que essa leitura nos traz? Primeiramente, só para entender o contexto. Ageu é um dos profetas pós-exílio. Ele queria animar o povo a reconstruir a Babilônia. Ele compara o templo ao templo de Salomão. Como que você tem visto o templo? E muitas vezes, muitos de nós temos nos deparados com a nossa vida e tem pensado assim: poxa vida, cara, como eu já fui daquele jeito um dia, e hoje em dia eu estou desse jeito desanimado, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo mais servir a Deus porque a faculdade não me deixa mais, eu não consigo servir a Deus mais porque o meu serviço não me deixa mais. Mas hoje o Senhor vem dizer para nós hoje, para você e para mim, é tempo ainda de reconstrução. É tempo de olhar para trás e ver como nós éramos antes e sermos ainda. O Senhor nos convida hoje a viver essa reconstrução. O Senhor convida você a viver essa reconstrução hoje. Uma reconstrução na sua vida, uma reconstrução que é alicerçada, é com pé firmes, é para onde nós sabemos onde nós estamos e para onde nós vamos. Hoje nós precisamos dessa construção para que a gente deixe essas marcas das pessoas. É preciso que a gente deixe, que a gente reconstrua primeiramente a nossa vida, para que a gente deixe essas marcas para essas outras pessoas. Eu te convido a pegar a palavra aí, em Lucas 5. Lucas 5, de 1, vou ler aí, a gente vai repetir. Lá, Lucas 5, de 1 seguinte. Vocês não perdoam, estamos testando, para ver se vocês estavam prestando atenção, viu? Parabéns, tá? Vamos lá. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido para consertar as redes. O que os apóstolos desceram para fazer? Consertar as redes. Eles foram à Pérsia e retornaram à margem para consertar as redes dele. Muitas vezes na nossa vida é preciso que a gente reconstrua mesmo. É preciso que a gente pare tudo que nós estamos fazendo e reconstruamos a nossa vida. Nós não podemos parar e olhar para a nossa rede e achar que a nossa rede está embolada
e não parar para poder desembolar ela. Você pode observar que os apóstolos estavam fazendo o quê? Consertando as redes dele. Muitas vezes na nossa caminhada, a gente vive dessa forma. A gente pesca ali, pesca aqui, pesca lá. E muitas vezes a gente não para poder consertar a nossa rede. Então a gente não para poder avaliar o que nós vivemos. Como que nós consertamos essa rede? Nós passamos por 3 pontos para que a gente pare para consertar essa rede. A rede no Novo Testamento, ele tem todo o significado de como uma arma, como aquilo que vai à frente. Se você pegar os evangelhos, você vai perceber isso. Uma das primeiras coisas que nós devemos observar, o primeiro ponto, é a responsabilidade. A responsabilidade com a nossa vida pessoal, primeiramente, e a responsabilidade com a missão. São 3 palavrinhas que eu gostaria, assim, do fundo do meu coração, que você guardasse ela. A primeira é a responsabilidade, que ela se divide em 2 partes. A responsabilidade com a minha vida pessoal, primeiramente, assim como foi falado aqui. A minha vida pessoal, a missão é consequência de uma vida pessoal bem feita. Porque muitas vezes a gente quer servir, quer estar na missão, quer tudo, mas dentro da nossa casa existem várias barreiras, nós não conseguimos nos relacionar com as outras pessoas, então é preciso que a gente primeiro reconstrua a nossa vida pessoal. Responsabilidade com a nossa vida pessoal. Dentro da responsabilidade com a missão que cada um, que Deus chamou cada um de nós. A missão que Deus nos chamou. Eu não sei se eu consigo dividir a responsabilidade com a sua vida pessoal com a missão, porque a missão é consequência de uma vida pessoal bem feita. Se vocês forem no seminário jovem, vocês vão ver que a última pregação é um projeto de vida. O nosso projeto de vida bem feito, a missão é consequência disso. O outro ponto é a diligência. O que significa essa palavra? Diligência significa palavra. É o contrário de negligência. A diligência no dicionário vai dizer, é o esforço máximo que eu tenho para alcançar aquilo que eu quero. Então a diligência é o segundo passo. Por exemplo, você tem na sua vida um projeto pessoal na sua vida que leva à missão de Deus. Então eu preciso ser diligente com aquilo que eu tenho. É preciso que eu me esforce ao máximo para poder conquistar aquilo que Deus colocou de missão na minha vida. E a terceira palavra, eu acho que é uma das palavras mais finas assim também, que é a negligência, que é o contrário da diligência. Não podemos ser negligentes com aquilo que o Senhor nos chama. Nós temos observado isso. Muitas vezes nós negligenciamos aquilo que o Senhor nos chama. E o Senhor nos convoca, a juventude carismática toda, a viver esse tempo novo. A viver esse tempo onde você não é negligente com a palavra de Deus. Onde que você leva a palavra de Deus. Você não é negligente no seu trabalho. Quando eles te questionam, quando eles te falam alguma coisa que você vê que não é cristã, e você simplesmente fica calado, você está sendo negligente com a palavra de Deus. O Senhor nos convida hoje a não ser negligente com a nossa vida de jovem. O Senhor nos convoca hoje a viver essa vida, a viver essa reconstrução de vida como alicerces firmes em Deus, para que nós deixemos uma herança para os próximos que virão. João Paulo II, Bento XVI, ele nos diz isso claramente. E você, jovem, e nós, jovem, como estás a usar o dom do Espírito Santo, o dom da força que o Senhor tem derramado por nós? Nós sabemos que João fala muito bem. Jovem, vós sois o quê? Jovem, vós sois o quê? Jovem, vós sois o quê? Fortes, porque vencestes o maligno. Ele categoricamente nos diz que vós sois fortes, porque vencestes o maligno. E o Senhor nos convida hoje a semear essa herança. Como foi falado, a herança é aquilo que nós deixamos para o outro. A herança está intimamente ligada à cultura. Que cultura é tudo aquilo que nós cultivamos e deixamos para os próximos. E o Senhor nos convida hoje a deixar essa herança, a deixar a cultura de Pentecostes. Que cultura é essa de Pentecostes? A cultura da vida plena no Espírito Santo.
a cultura de viver os dons e carismas do Espírito Santo. O Senhor nos convida e convida a juventude carismática a ser essa ponta da flecha que vai à frente, dessa batalha contra esse mundo que quer deturbar tudo que a juventude chama de santo hoje. Então nós somos a ponta dessa cultura de Pentecostes que bate de frente com a cultura de morte que o mundo hoje nos oferece. Então, se você, jovem, qual que é a sua resposta hoje? É o que o Senhor nos chama a viver. Nessa noite o Senhor já foi apresentado para você que é preciso que você viva uma reconstrução da sua vida para que você deixe uma cultura. Já foi apresentado qual cultura que é essa? Que é a cultura de Pentecostes, que é a cultura vida, a cultura plena com o Espírito Santo. E qual que é a sua resposta hoje? Qual que é a sua resposta hoje? Eu estou perguntando, qual que é a sua resposta hoje? Qual que é a sua resposta? É o Senhor que te pergunta hoje, através de Bento 16, te pergunta, qual que é a sua resposta hoje? O que você tem deixado como herança? O que você tem deixado como herança? Eu te convido a fechar os seus olhos. Te convido a fechar os seus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se até agora alguma coisa tem atrapalhado você a prestar atenção nesse louvor, eu peço ao Senhor que retire de dentro desse lugar todo espírito de dispersão, todo espírito que tem nos impedido, porque quando nós falamos em deixar uma herança, porque quando nós falamos em reconstruir a nossa vida, dói. Quando nós tocamos naquilo que dói no nosso coração, é automático que a gente rejeita. É automático que a gente rejeite, mas em nome de Jesus, eu peço agora ao Senhor que nos dê a graça nessa noite, de não negligenciar esse tempo novo que nós vivemos hoje, que é um tempo de deixar a herança, que é um tempo de deixar a herança para aqueles que virão. Te convido a fechar os seus olhos e dar a sua resposta para o Senhor. E dar a sua resposta, vai dizendo ao Senhor, sim, Senhor Jesus Cristo. Eu digo sim para o Senhor. Eu prometo não negligenciar a tua palavra. Eu prometo não negligenciar a tua missão na minha vida, Senhor. Por isso eu digo sim à tua promessa. Eu digo sim, Senhor Jesus Cristo, a tudo que o Senhor tem preparado para mim nessa noite. Eu te convido a fazer, jovem, eu te desafio a fazer isso. Eu te desafio que só aquele que tiver coragem, de dizer sim ao Senhor. Se você que não tem coragem de dizer sim ao Senhor, nessa noite não precisa falar nada, só fecha a sua boca em nome de Jesus. E você, jovem, que tem coragem de dizer sim ao Senhor, e você que tem coragem de levar essa militância do Senhor, a palavra, de levar essa cultura de Pentecostes, eu te convido a ir ficando de pé. Eu vou ficar com os olhos fechados. Eu convido que todos fiquem com os olhos fechados. Eu convido a ficar de pé. Só aquele que quer dizer o sim ao Senhor. Só aquele que quer dizer o sim ao Senhor. E nós vamos clamar o Espírito Santo. Aquele que quer dizer o sim ao Senhor. Dizer o sim não é estar animado. Talvez você está com desânimo, mas você quer dizer o sim ao Senhor. Dentro do seu coração, grita algo que quer dizer o sim ao Senhor. Dentro do seu coração, ele anseia mais, algo mais. Ele anseia viver algo mais. Então, só você que quer viver. Eu convido a todos a ficarem com os olhos fechados. Em nome de Jesus, todos a ficarem com os olhos fechados e ficarem de pé. Todos aqueles que querem viver essa cultura de Pentecostes. Todos aqueles que querem deixar como herança a cultura do Espírito Santo. Todos aqueles que querem deixar como herança